Fala, gente, boa tarde. Iniciamos o 16º episódio desse que se tornou podcast oficial da Expo 53ª EFAP, a maior feira de exposições de portões abertos do Paraná, aqui nas imediações do Parque Doutor Alício Dias dos Reis. E hoje nós estamos, nesse momento, com a presença ilustre, né, de tantas outras autoridades que nós recebemos aqui, figuraças do sistema, né? Nossa, teve essa daqui, como diz o povo, essa você lacrou. Não, essa daí foi a... Essa você conseguiu. Felipe... Apresenta o presidente para nós. Gente... Porque quem sou eu para apresentar o presidente, meu Deus do céu? Felipe, para a gente conseguir organizar a agenda do presidente do CREA para estar aqui no nosso evento, não é para qualquer um, não, né? E nunca assim, é o carinho que ele tem por nós aqui da associação, né? Por nós aqui da região. Então, assim, para conseguir trazer o presidente Clodomiro Ascari aí, é que ele tem um carinho muito enorme por nós mesmos, sabe? Porque a gente sabe do compromisso que ele tem, né, com as agendas, né, que não é pouco, viu, Felipe? A gente acompanha nas redes sociais aí, cada dia está numa cidade, cada dia está fazendo alguma coisa em prol ao CREA, nós profissionais aí, né, dedicando o seu tempo para que fortaleça cada vez mais o CREA. Então, assim, agradecer já, fazer o agradecimento ao nosso presidente Clodomir, né, que está aqui, né, que prestigiou, né, abrilhantou o nosso evento aqui, que hoje de manhã teve reunião, veio ontem já, né? Ah, já estava desde ontem, né, veio aqui. Que bacana. Então, a gente fez uma comitiva do CREA, que teve a assembleia itinerante aqui. Sim. O CREA foi homenageado em nome do nosso presidente Clodomiro Ascari, né? Nós também da associação, em meu nome também, a gente foi feita a honraria para nós, né? Agradecer já ao deputado Jairo, né? O deputado Jairo Tamura, por essa homenagem que foi feita, essa singela homenagem que foi feita ao CREA e à APLA, sabe? Que foi muito importante e conseguimos trazer o Clodomiro para receber essa homenagem aí. Presidente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O microfone é todo seu, a bancada é toda sua, a casa é sua. E eu gostaria que o senhor falasse para nós da importância do CREA na sociedade, de estar aqui nessa tão grandiosa feira, a segunda maior do Paraná, né? E fique à vontade, somos todo ouvido. Tá bem, muito obrigado, Felipe, Fernando, quem nos acompanha aí. Uma feira, uma exposição como essa para nós, ela dá uma oportunidade para que a gente mostre e a população reconheça um pouco mais dessa pergunta que você fez. O que é o CREA de verdade, né? Então, acho que poucas pessoas sabem que para essa feira acontecer, pelo menos uma semana antes, os fiscais do CREA vieram aqui e fizeram uma fiscalização em tudo que está acontecendo aqui. Então, a parte elétrica, a roda gigante, o parquinho, as instalações onde são os animais, onde as pessoas estão circulando, toda a segurança que está envolvida aqui, os fiscais do CREA vieram antes da feira, entende? Eles vieram aqui para ver, bom, aqui, quantas pessoas vão circular aqui, né? Mesmo que fossem poucas, mas esse é o principal papel do CREA. O CREA, quando foi o sistema, na verdade, que é o CREA, o CONFEA, que é a nossa nacional, e a Mútua, que é a nossa Caixa de Assistência. Quando foi criado esse nosso sistema, há 91 anos atrás, ele surge com o principal objetivo, logo nos primeiros parágrafos da lei, que é fazer a defesa da sociedade. Então, sempre que vocês enxergarem a marca CREA e tiver uma instituição de ensino, uma entidade de classe, como é aqui a APLA, ela está para a sociedade para fazer a sua defesa. E, consequentemente, a valorização dos profissionais e a qualidade de vida da população. Então, no caso, dei um exemplo aqui da feira, né? Mas no dia a dia das pessoas, das cidades, eu faço assim sempre para as pessoas entenderem e fixarem bem. A gente dorme dentro de uma obra de engenharia, né? Passa a noite no conforto de um ar-condicionado, da climatização, você toma um banho na temperatura que você escolhe, dorme lá dentro do teu apartamento ou casa, enfim, o local que você escolhe, mas tudo graças à engenharia. Tudo é feito pela engenharia. O aquecimento da água, a temperatura que você está, né? A comida, a engenharia agronômica, agronomia. Então, você chegou em casa, você vai tomar um banho, você vai jantar, você vai almoçar. Então, você está sempre em contato. O telefone celular
O que é senão engenharia de telecomunicação? Aqui, o que nós estamos usando agora aqui, essas mídias todas aqui, tudo engenharia. Alguém aqui não veio de veículo? Como chegou aqui? De ônibus, de táxi, sei lá. Como chegou aqui? Alguns chegaram de helicóptero, alguns chegaram de avião. Tudo é engenharia. Ao longo do dia, você passa por uma rodovia que tem engenheiro rodoviário, engenharia de trânsito, enfim, o próprio engenheiro mecânico que fez o carro, o engenheiro civil que edificou a cidade. Enfim, a gente está presente em tudo. E aqui no nosso estado, nós temos 180 títulos profissionais de engenharias e tecnólogos que estão dentro do nosso conselho. Nós temos 100 mil profissionais. Então, por isso que hoje a gente tem aqui no nosso estado, e no Brasil, no mundo, muita conforto, muita segurança, tudo isso graças à tecnologia promovida pelas engenharias. Nós podemos hoje dizer o seguinte: muitas cirurgias dentro dos hospitais só acontecem graças à engenharia. Essas engenharias robóticas, menos evasivas, que o médico vai ali, tudo está na mão do médico. Mas aquele robozinho, aquela cirurgia detalhada, esses monitores todos que aparecem, aquela imagem tridimensional, tudo isso é engenharia. Muitas cirurgias não aconteceriam se não tivesse ao lado um engenheiro acompanhando aquele equipamento, porque ele não pode parar no meio de uma cirurgia. Porque às vezes está fazendo cirurgia numa pessoa que ela não suportaria uma outra cirurgia, a não ser essa minimamente evasiva. Ela não suportaria uma anestesia maior, um medicamento um pouco mais... então aquilo, é o momento daquela pessoa, a vida dela está na mão desse modelo de cirurgia, que precisa da engenharia. Entende? Então a engenharia é muito mais do que a sociedade enxerga. Eles enxergam talvez o engenheiro civil que constrói um prédio. E para por aí, talvez, né? Mas limita-se muito, né, presidente? Então é isso tudo. Por isso que eu não me canso te agradeço as palavras do início aqui, as falas. Não é sacrifício nenhum para mim. O meu desafio é mostrar para a sociedade, é conversar com vocês, explicar de que tudo isso são ciências. Nós temos aqui no Paraná 129 instituições de ensino com 830 cursos de engenharias aqui no nosso estado só. Isso tudo, nós temos hoje, né, em atividades 100 mil, porque passa um pouquinho de 100 mil profissionais, várias empresas, né, de engenharias construindo, né, tudo aqui. E o nosso estado, que é um estado referência em termos de crescimento, com muitos recursos, mas todos esses recursos, para serem acessados, a maioria deles, precisa de projeto. E quem é que faz projeto? O engenheiro. Se o prefeito sair daqui de Santa Platina, o Gil, nosso querido Gil, deixar um abraço para ele, uma pessoa muito simpática. Eu já considerava o Gil, Fernando, uma pessoa feliz. Mas no meio dessa feira cheia de deputado, presidente da Assembleia, ele estava muito feliz. É uma loucura. Mas veja, como é que o Gil chega nesses deputados, lá em Curitiba ou em Brasília, para pegar recursos de uma emenda parlamentar, para fazer aqui alguma pavimentação, tanto no interior da cidade, ou fazer aqui um hospital, uma unidade de saúde, você não tem um projeto. Ele pode chegar lá, ter ser bem recebido, o pessoal vai bater nas costas dele, falou, Gil, tira foto, mandar para todo lado aí, mas sem o projeto. E depois, não só o projeto para conseguir o recurso, a execução da obra, a fiscalização da obra, a prestação, tudo isso é engenharia que fiscaliza, engenharia que presta conta, para essa conta fechar. Porque aí nós temos uma questão, Felipe, que também as pessoas têm que entender. Nós temos aqui no nosso estado, conversei isso alguns meses atrás, lá no Tribunal de Contas do Estado. O histórico que está lá, Fernando, mais de 1.400 obras públicas paralisadas só no Paraná. Tá? Isso aí dá bilhões de recursos. Você imagina o seguinte, o prefeito Gil vai lá, consegue... Estou dando exemplo do prefeito Gil aqui, porque nós estamos aqui em Santa Platina. Mas o prefeito, ele pega o recurso, dá uma agilidade, agiliza e põe a coisa para rodar. Só que o projeto tem que ser bem feito, tem que ter tempo, tem que planejar, tem que pensar. E o que acontece? Como é feito na corrida, muitas vezes achando que é uma coisa simples, e não é, a obra para. E nessa de parar a obra, hoje não existe, eu não sei aqui, não me lembro aqui em Santana Platina, mas poucos municípios, senão nenhum,
não tem uma obra pública paralisada. E aí tem unidade básica de saúde, as creches, que agora chama CEMEI, bacia de contenção, alguns municípios que alagam, enfim, o que vocês imaginarem. Praças, por quê? Não houve um projeto bem feito, não houve acompanhamento, não tem prefeituras que não têm uma engenharia boa, por conta de não valorizar. Então, a gente precisa dizer que a engenharia, o CREA cuida disso. Então, por isso, nós estamos muito próximos, nós temos uma agenda parlamentar, inclusive, a gente aqui nesses contatos com os prefeitos, a gente se aproxima muito, incentiva os prefeitos a contratar engenheiros. Porque uma prefeitura sem engenharia, comparado com uma que tem engenharia, é uma diferença enorme. Toda essa captação de recurso e execução disso, sem engenharia, não há como você fazer. E um detalhe importante é que uma cidade, eu falei muito para o Fernando isso, se ela depender só do recurso que ela recebe aí dos seus impostos municipais, ela mal paga os encargos dela e faz a máquina funcionar. Ela não consegue investir, ela não consegue fazer mal se paga, né? É um condomínio de um prédio. Exatamente. Que você recolhe para pagar água, luz, zelador e deixar bonitinho, limpinho, organizado. Mas você não consegue ampliar, fazer um salão de festa, ajeitar, organizar, fazer um jardim, fazer uma decoração um pouco diferenciada, trocar de pintura a cada 3, 4, 5 anos, conforme necessita, porque o recurso é aquilo. A prefeitura é a mesma coisa. Poucas prefeituras, salvo algumas que estão próximas a algum lago aí, que foi alagado por uma usina que tem bastante royalties, o restante mal paga a folha de pagamento e alguns reparos que tem que fazer lá. Vai mantendo a escola de pé, uma mão de tinta, uma reforminha, para umas goteiras, e deu. E nós somos mais que isso. Até porque é o seguinte, a carga tributária nossa não é pequena. A maioria das pessoas não sabe nem quanto de imposto ela paga. Ela acordou, ela abriu a torneira da água, está pagando imposto. Ela está comendo ali uma fruta, um café, imposto. A carga tributária nossa é grande. Nós devemos trabalhar no mínimo uns 5 meses por ano para pagar imposto. Essa conta é clara. Então não é um favor para nós, um deputado, um governo, repassar dinheiro aqui para o município. É obrigação. Nós mandamos o dinheiro na frente e ficamos aguardando esse dinheiro chegar aqui para depois você ter a condição, a população, de colocar o filhinho lá na creche, para ele poder trabalhar, para ele pôr um filho a estudar. Então, a gente tem que entender todo esse contexto para dizer assim, espera um pouquinho, vamos usar melhor isso. E quando a gente coloca a engenharia nisso, as coisas acontecem e a eficiência, se você tem que trabalhar 5 meses para pagar esses impostos, tudo bem, já é demais. Agora, você pagar isso e você não ter de volta uma saúde, aí um plano, uma rede de SUS, uma infraestrutura, né, que te dê condição, tu não consiga uma escola adequada, de qualidade para o teu filho, enfim, uma estrada para você se deslocar, com buraco, com problema, poxa, aí é demais. Então a gente precisa pôr engenharia aí primeiro para diminuir esses encargos aí, mas nós poderíamos ser muito melhor. Só valorizar mais esses profissionais que projetam e que caminham os recursos. Perfeito, perfeito, presidente. Um dos pontos que o senhor tocou aí que eu acho muito interessante falar o presidente está com uma agenda extremamente apertada, né, Fernando? Você está aqui com a gente hoje, à noite vai estar em Londrina. E isso é importante dizer, né, para o pessoal que nos assiste aqui na 53ª EFAP, é que todo esse compromisso, toda essa responsabilidade que vocês acabaram de escutar, frente a esse cargo, né, que o presidente tem, lembrando que é voluntário, né, Fernando? Tá. O pessoal não ganha nada, né? Nada. Para assumir toda essa responsabilidade, para viabilizar e conscientizar os prefeitos, né? Para servir a população, né? E é uma grande responsabilidade, viu, Felipe? Porque, assim, a gente vê o empenho que o presidente tem, né? No caso, assim, é que nem o Gil comentou ontem, né? Hoje o presidente Ascar está como presidente do CREA, né? E vem fazendo uma gestão excelente, sabe? Então, ontem, antes da homenagem, estava sentado ao lado dele, daí falou, ó, e tem gente que quer puxar para trás, sabe? Tipo assim. Então, a posição, né? A posição, a gente sempre tem uma oposição, às vezes um pouquinho pequeno, maior. E o Gil comentou isso, né? Sim. Ontem ele comentou, né, presidente? Falando a questão assim de
até a Câmara de Vereadores e tem 90%, né? Daí ele comentou também que o governo Ratinho também tem a oposição, mas ele tem a maioria que consegue avançar. E o presidente conseguiu um fato histórico para o CREA. Sabe? O CREA, né, como o presidente colocou, tem 91 anos, né? Completou 91 anos, né, presidente? E não tem uma sede própria, o CREA, nunca assim. E o presidente conseguiu essa sede, né? Olha, parabéns, com muito esforço, sim. Então, hoje já é uma realidade, sabe? Né? Com esforços aí, que não foi fácil, né? Porque, assim, isso já vem vindo lá de trás, sabe? Né? Tentando e graças a Deus, com o trabalho aí do presidente, hoje a gente pode dizer que está mais próximo essa sede, né? Então, hoje, na reunião de manhã, o presidente comentou sobre a sede, que já é uma realidade, né? Então, para nós, né, da engenharia aí, como profissional, isso daí é muito, muito gratificante a gente ter uma sede do porte que o presidente, né, conseguiu para nós, assim, com um prédio que tem uma história, não é qualquer prédio, sabe? Não sei se o presidente quer comentar um pouquinho da nossa sede também, né, presidente? Eu acho que agora tem que falar, senão vai ficar uma curiosidade muito grande. Exato. Mas é assim, dois projetos que eu quero comentar com vocês aqui, que eu entrei ano passado como presidente com a minha cabeça muito voltada, preciso resolver isso. Um deles é a aquisição da nossa sede, e o outro é um projeto chamado Mais Engenharia. Depois eu falo o que é isso aí. O projeto da sede, realmente nós temos uma sede, mas é acanhada, pequena, não cabe. Nós temos muito funcionário trabalhando em casa porque não cabe ali dentro. E o nosso conselho merece ter uma sede de referência em Curitiba, que recebe muitos engenheiros do interior, diariamente. Então, a gente fez um edital e conseguiu fazer a compra do edifício da Itaipu, onde a Itaipu funcionava em Curitiba. Funcionava. São 10 mil metros de obra, praticamente 9.700 e pouquinho, quase 10 mil metros. E a gente está agora numa fase de fazer um retrofit, que é uma reforma modernizando o prédio, mas com um conceito de sustentabilidade, ou seja, nós vamos certificar o prédio, uma certificação internacional de sustentabilidade. Então, painel fotovoltaico, melhorar a eficiência energética, enfim, nós vamos deixar um prédio referência para que os órgãos públicos verifiquem como é que você faz uma licitação para adquirir um prédio assim, como que você faz um retrofit e como que você organiza para deixar, não só para os profissionais, mas para a população paranaense, à disposição, no local lá com coworking, salas de reuniões, a nossa plenária que temos lá a cada 40 dias, enfim, isso já estamos assim, vamos dizer assim, só não é uma realidade porque não está pronto, porque nós vamos fazer a reforma. Daria para entrar lá hoje já e ocupar. Mas nós vamos com calma, vamos organizar, vamos ver com a engenharia, arquiteto, para vocês terem uma ideia. Nós temos aí, foi licitado, né? Na verdade, a gente conseguiu fazer um compartilhamento do registro de preços para poder contratar os profissionais. São 20 disciplinas. 20 disciplinas significam 20 grupos de engenheiros trabalhando, cada um na sua área, para deixar o prédio do jeito que a gente quer. Tem 3 áreas de arquitetura, uma é para estudar a fachada, a outra é à disposição dentro. Eu tenho um grupo de engenheiros estudando a parte de eficiência energética, um grupo de engenheiros para estudar painel fotovoltaico, estrutura para verificar a estrutura, engenharia mecânica para fazer a climatização, mas uma climatização tendo em vista a qualidade das pessoas que lá vão usar, ou seja, com uma renovação de ar. A gente vai ter o equipamento lá, os equipamentos para fazer a climatização, mas com uma renovação de ar, ou seja, você vai trazer ar renovando e jogando para fora CO2. Neutralização de carbono, tudo isso. Então, são 20 disciplinas, para mim não estender muito a fala aqui. Então, isso me deixa muito otimista, orgulhoso, porque nós queremos usar esse modelo para as prefeituras, o governo do estado, porque eu entendo que o sinônimo de uma obra pública pode sim ser uma obra bem feita, no prazo certo, sem aditivo, e bem feita e sustentável. O que a gente não vê no normal. E por que não dá para fazer? Entendeu? Então, isso é uma coisa, nós temos um paradigma, nós temos que quebrar com isso. Porque, veja, quando vocês contratam uma obra mais simples, uma ampliação ali, uma edícula, uma garagem, um muro, uma própria casa, você contrata por um valor X. E no meio do caminho, o empreiteiro fala, não, agora é o dobro. E você vai lá, assina o aditivo e paga.
É assim que vocês fazem? Não é assim. Se você contratou para o cara fazer a casa para você por R$100 mil, se der um pouquinho a mais, não sei, que no meio do caminho você amplia, deu um problema, ele foi fazer a fundação e teve um probleminha ali e tal, você tem um acordo. Agora, se você tem um projeto, tem uma sondagem do terreno, estabeleceu o valor, você fez uma cotação, você pegou 3, 4 profissionais, o valor é X, meu irmão. Porque eu escolhi você, acabou a conversa aqui. E na gestão pública não é assim. A pessoa vai lá, participa de uma licitação, ela põe o preço lá, baixa o preço que ela acha que dá para fazer, trabalha 30 dias, 60 dias, olha, tem que fazer um aditivo porque eu não consigo te entregar nesse preço. Isso não pode. E nós vamos fazer o possível para que isso não aconteça, dando exemplo, e vamos fazer todos os projetos possíveis, e não é para ficar mais caro. A eficiência energética ela tem que ser paga ao longo do tempo, tem que ser uma obra boa nesse sentido. Então, esse projeto é isso, Fernando. Uma engenharia, eu queria deixar um recado aqui também, eu tinha um sonho de fazer o seguinte, poucas prefeituras têm um quadro de engenheiros bom. Então, eu fiz um convênio com a Itaipu Nacional e a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Contratamos agora no edital, finalizou, 50 engenheiros, 50 prefeituras, a mais perto aqui é Jundiaí do Sul. Inclusive eu vou lá visitar o prefeito, daqui um pouco estaremos lá. E vou conversar com ele. Qual que é a ideia? Eu vou colocar um engenheiro lá, e é metade das vagas, 50 vagas, 25 mulheres, 25 homens engenheiros. Dividimos, para não ter dúvida que nós estamos fazendo, cuidar de gente, tudo certinho. Aí. Tem também a questão de pessoas com deficiência, negro, tudo isso dentro das regras modernas, aí o que está é tudo em ordem. Vamos contratar esse pessoal. Aí, esse pessoal vai estar lá dentro fazendo projeto e já alinhado, treinado por nós para captar recursos, para entregar ao prefeito recurso prontinho. Muitos deles em fundo perdido, porque são cidades que nós elegemos com o IDH mais baixo, menores, que têm deficiência de engenharia. E esses engenheiros, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, ela entra oferecendo um curso de gestão pública e cidade sustentável. 2 anos. O engenheiro da prefeitura, que vai fazer a tutoria, que vai acolher essa residência técnica, o engenheiro formado e junto vai um estagiário. O estagiário vai estar lá. Esse estagiário ele já vai sair com uma ideia boa de o que é trabalhar no mercado de trabalho já. Ele vai ser empregado. Tanto o estagiário, o profissional que nós vamos contratar por 2 anos dificilmente vai terminar essa residência técnica com essa experiência na prefeitura, com curso de especialização em gestão pública e também de cidades sustentáveis, né? Mas vamos dar um pontapé. Lógico que eu queria fazer para os 399 municípios, ou pelo menos tirar fora Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, cidades maiores que têm uma estrutura. Por que eu penso para isso aí? A gente está acompanhando que cada vez mais há uma tendência, as cidades maiores com estrutura e com recurso, elas vão pegar mais recurso. Exato. Porque o recurso está lá igual para todos. Mas o que precisa? Projeto. E como é que eles classificam? O melhor projeto leva. O pior, que não for bem feito, não leva. Então, se nós não olhar para essas cidades menores, não for lá ajudar, ensinar, fazer um bom projeto para concorrer com essas cidades maiores, elas vão desaparecer. Quem mora lá vai ficar com uma qualidade de vida horrível. Não vai ter uma unidade de saúde, uma escola decente. E o prefeito também, poucos prefeitos vão ter interesse, candidatos a prefeito no lugar desse. Pois não tem recurso, não tem estrutura. Então, esses 2 projetos, assim que me orgulho muito de ter conseguido levar adiante, os 2 muito bem encaminhados. Então, eu fico muito feliz e isso também me motiva a andar por aí, Fernando, sem dizer assim, está cansado? Não estou. Se tiver que ficar aqui o resto do meu mandato andando desse jeito, lógico que eu tenho entendimento, né? Minha família entende, né? Ela está junto nisso, né? Período, né? Porque é um período que você abre mão, muitas vezes você não está numa festa de formatura, você não está... Semana passada o meu filho estava de aniversário, eu não estava em casa, um deles. Agora domingo tem outro aniversário, também não estou em casa. É um preço que a gente paga, meus filhos entendem, né, sabe? Mas quando eu estou com eles, a gente tenta retribuir um pouco dessa ausência, mas é assim que funciona. Poxa, presidente, mas que tamanho que é esse projeto, né? Revolucionou a engenharia do Paraná. Nós estamos falando do profissional que precisa da oportunidade, do estagiário que está sendo ingressado no mercado de trabalho, só que o bem maior, que é a população,
mediante, né, as prefeituras, serão os mais beneficiados, né, presidente? Sim. E é fomentar isso, né? Sim. E assim, a história ela tem que ser bem contada e do jeito que ela é mesmo, sabe? Se o nosso conselho foi criado para fazer a defesa da sociedade e a qualidade de vida, nós não temos como praticar isso se não estar junto com o ente público. Não adianta eu ficar na teoria, dando discurso, falando para vocês aqui, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então eu não vou lá ajudar o cara. Porque a maioria dos prefeitos que estão lá, não é que eles não fazem as coisas, Fernando, porque ele não quer fazer. Muitas vezes ele não tem o conhecimento. Ele entra numa prefeitura, gente, é uma loucura. No primeiro dia que ele senta lá na cadeira, já aparece um problema que falta uma mãezinha querendo uma vaga na creche, aí o outro doente que precisa de uma UTI, o outro que falta remédio, o funcionário que quer uma gratificação porque não sei o quê, e o outro departamento que quer contratar porque não consegue entregar. Aí vai no parque de máquinas, a máquina velha quebrando, não tem estação para repor peça e para arrumar. Eu fiquei 8 anos como secretário municipal. Cuidei 2 áreas, agricultura e meio ambiente. Eu tenho uma noção do que é isso. Olha, eu vou dizer para vocês, gente, rezem todos os dias para que a gente tenha bons gestores, especialmente prefeitos. O prefeito é o síndico do prédio, o síndico da cidade. Se esse cara não conseguir ter força, sabedoria, energia e gente boa ao redor dele para ajudar, esqueça, o município não vai dar certo. E vocês, todas as pessoas que moram ali, têm que ajudar. Ajudar o secretário, ajudar o prefeito. Não dá simplesmente para dizer, bom, eu não votei nesses caras, não queria, deixe. Essa conta que vai pagar vai ser você. O prefeito vai sofrer. Mas você vai pagar a conta junto. Quem paga a conta e a mais humilde. Porque o que tem uma grana, ele vai para um centro maior, ele vai buscar recurso, ele vai pôr o filho estudar no outro país, se for o caso, na Europa, nos Estados Unidos, e a coisa vai rodar. Mas aquela pessoa mais humilde, meu amigo, ela precisa do prefeitinho ali, aquele querido, aquele Gilzinho ali, ó, Gil, me ajude, companheiro, eu preciso, meu filho está aqui, entendeu? E é assim que funciona, não tem segredo isso aí. E nós só conseguimos mostrar o porquê viemos aqui, nós das engenharias, o conceito lá, o objetivo nosso, é quando a gente encosta, fica de mão dada com esses gestores. E a população começa a entender, opa, é assim que funciona. Acho que um dos principais objetivos dessa conversa, eu fico muito feliz da gente ter essa conversa, porque desde a primeira conversa do representante desse sistema, né, a gente vem levantando essa bandeira, presidente, de mostrar para a população, para a sociedade, que o CREA não é esse lobo mau, que só fiscalize, só caneta, né, vamos falar assim. Na verdade, ele é uma entidade que cuida, né? Então, assim, que por amor cuida da sociedade, da comunidade. E aí, eu acho que a gente está conseguindo, né, Fernando, de uma forma bem leve, bem diplomática, mostrar para a população que é isso. Então, eu queria parabenizar, presidente, essa gestão pujante, essa gestão aguerrida que o senhor está tendo e desejar o máximo de boa sorte nesses dois projetos maiores, né, que o senhor tomou como missão e que eles se concretizem, né, Fernando? Não, vai ficar para a história, Felipe. Vai ficar uma gestão para a história, né? Porque, assim, a fala do presidente é bem... Quantos anos que estão querendo ter uma sede, né, presidente? Então, assim, isso daí virou história. Virou sonho, né? Sonho, não, e daí e agora até... está fazendo história. Fazendo história. E, no caso, esse projeto de uma engenharia, então, nem se fala nunca assim. É um projeto que nem o presidente comentou. 50 vagas, né? Deu 560 e um pouquinho mais. Deu mais que acho que um vestibular para medicina. Aí deu acho que uns 11, 12 candidatos por vaga. Entendeu, Felipe? Pode perceber. É porque o salário, ele é assim, nós fizemos outro ponto importante, é que a gente fez um salário digno para o engenheiro. Nós temos que mostrar, projeto. Nesse projeto. Tem todo o que está dentro da lei, aí, os direitos, né? Mas, assim, um bom profissional em tudo, no que você faz aqui, na equipe técnica aqui, tem que ser bem remunerado. Você não pode a pessoa dedicar parte da vida dela para estudar. A engenharia não é um curso fácil, é difícil, envolve física, matemática, cálculo toda hora, uma loucura. E você paga mal, o que acontece? A pessoa troca de profissão,
E nós temos que estimular a ter mais engenharia. Eu só vou dar um número para nós não estender, porque eu tenho vontade de falar até meia-noite com vocês aqui, mas não dá. Mas veja, o que é um país que explode no crescimento e cresce e oferece um monte de produto para nós aqui. E aí você pensa, o que esses caras estão fazendo? A China e a Índia. Nós estamos formando aqui no Brasil entre 50 e 70 mil engenheiros por ano. O pessoal acha que é uma loucura, que é um monte de engenheiro e que vai ficar tudo desempregado. Você sabe quanto que a China está forma por ano de engenheiro? 1 milhão de engenheiros. A Índia está formando 2 milhões e 200 por ano, tá? E ainda eles fazem o seguinte, eles vêm aqui no Brasil e outros países e pegam os melhores e levam para lá. Agora é o seguinte, quantos carros chineses vocês vêm andando aqui no Brasil? Exatamente. E quantos carros brasileiros? Nenhum, só tem montadora. Coisinhas mais pequenininhas, mais simplesinhas que vocês carregam por aí, celular, microfone, não sei o que, câmera e tal. Chinês, japonês. O que tem de brasileiro? Então, assim, nós temos que... Eu, presidente do conselho, tenho que valorizar, falar assim, pessoal, a partir do momento que esse camarada trabalhar, ganhar dignamente, ele tem que ganhar muito mais. Porque eu quero que o Brasil, logo, logo, produza um carro brasileiro. Um carro elétrico. Um carro na Fórmula 1 brasileiro, gente. Nós não vamos conseguir isso nunca. Um avião, nós temos a Embraer. Nós conseguimos produzir avião. E é procurado no mundo inteiro, a Embraer é brasileira. E não conseguimos fazer um carrinho elétrico. É tão importante, né? A Embraer que ela entra na lista da isenção no tarifaço, né? Então tem uma representatividade... Júlio, né? Que foi bem em conta que o presidente falou, né? Questão do Júlio. Exatamente. Comentou na questão do café, né? Exato. Hoje o café tem país que não produz e é o maior. Mas é que, veja só, mas então, o marketing em cima tudo isso, gente, é assim, nós temos que se apropriar, primeiro, o conhecimento, as instituições de ensino que temos aqui, nós não devemos nada para lugar nenhum do mundo. Veja o caso da agricultura, gente. Perfeito. A agronomia, o que fez nos últimos anos, gente, em 1970, nos anos 70, não vou precisar a data, lembra que tinha aquela musiquinha na época da Copa do Mundo? 80 milhões em ação para frente Brasil. Salve a seleção. Lembra dessa musiquinha? Quem é mais da minha idade, os mais novinhos não vão lembrar. Mas tinha. População dos anos 70, 80 milhões. Entra lá no Google e dê uma pesquisada. Nós importávamos alimento, gente. Não tinha comida aqui no Brasil para 80 milhões de habitantes. Hoje, passado 70 para agora, 50 anos, 60 anos, vamos pôr aí para fechar a pichincha, 60 anos. Nós passou de 200 milhões de população, certo? Conta fecha, né? E nós estamos produzindo alimentos para 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Ou seja, nós estamos produzindo alimento para o Brasil, hoje, e exportando comida para 5 Brasil. Nós estamos produzindo hoje comida para 1.200, a nossa população está chegando aí perto, acho que está em 7 bilhões e 800, uma coisa assim. Ou seja, olha o tamanho desse negócio. Quem é que conseguiu isso? Os engenheiros, agrônomos e as universidades com pesquisa na parceria com os agricultores, transformando aquele solo que era inóspito, que não produzia muito bem, com hoje recordes de produção de soja, de cana, de álcool, no caso aqui do etanol, milho, algodão e por aí vai. Então, nós temos que fazer essa revolução da agricultura na engenharia, na mecânica, nos veículos, nas máquinas. Todas as máquinas que estamos aqui na exposição, qual é produzida aqui no Brasil? Só é montado aqui, gente. Não vem nenhuma fábrica aqui, gente. E aqui nessa exposição eu já vi. Tem trator chinês. Vocês viram? Vamos lá ver. Trator da China e mais uma marca. Olha lá. Não, tem aqui da frente, eu já vi. Rapaz. Você está entendendo? Então, minha gente, é o seguinte, abram o olho. Então tem que pagar bem, porque certamente esses engenheiros ganham bem. Por isso que a coisa anda. Agora, quando você começa a usar qualquer profissional, vocês aqui, né? Se você não consegue levar o sustento para tua casa, meu irmão, você vai arrumar um carro de aplicativo, você vai começar a pintar uma parede, fazer uma outra atividade, meu irmão. Você não vai deixar a tua família lá precisando de comida, de estudo, e você teimar no amor, não. Você tem uma paixão, mas ela tem um limite que é você olhar a tua família padecendo.
E é o que acontece muitas vezes com bons profissionais. Falo da minha área, que é das engenharias e agronomia. Eu sou engenheiro agrônomo. Mas falo de um profissional da área da nutrição, da medicina, da odontologia, da farmácia, de tudo. É assim que funciona. E aí valorizar. O recado tá dado, né, Fernando? Tá dado, Filipão. O Brasil precisa valorizar mais os nossos profissionais aqui, né? Usufruí-los e valorizá-los, né? Presidente, em nome da sociedade rural, em nome da Prefeitura Municipal, em nome de toda a feira, nós queríamos agradecer, né, na pessoa do senhor, todo o sistema, né, por vir até o nosso espaço e estreitar essa relação com a sociedade. Eu acho importantíssimo isso, né? A sociedade se sentir mais próxima das entidades, né? E a gente ir quebrando esse gelo aí e fazendo com que a sociedade entenda o papel que tem o CREA, né? Que é o de cuidar da sociedade. E nós estamos à disposição, né, Fernanda? Isso aí, Felipão. Sempre será uma honra, a hora que o senhor quiser vir para cá, tanto aqui quanto lá na rádio, para a gente poder comunicar com a sociedade. Ok. Bom, eu agradeço, né? Faço um agradecimento e finalizo com a mensagem de que, como você falou, a última coisa que a gente pensa é arrecadar fiscalizando. Sempre que você receber um fiscal do CREA, ele está indo lá para salvaguardar a vida das pessoas. Imagine, muitas vezes a gente vai fazer uma fiscalização num parquinho de diversão na montagem, a taxa às vezes varia de 80, 100 reais, e se ela é longe de uma inspetoria nossa, não paga a ida e a volta sem a refeição do nosso fiscal. É simplesmente para quê? Para que lá, se tiver uma criança, uma mãe, um pai, um avô, uma avó, não tenha a perda dessa vida. Elevador, quantas viagens de elevador são feitas no Brasil durante um dia? Você não ouve com frequência, caiu, morreu, tal, não. Mas tem uma fiscalização que nós exigimos. O engenheiro mecânico vai lá, confere os cabos, o freio, está tudo em ordem, rigorosamente. Não tem brincadeira. E as pessoas não identificam. Então eu deixo essa mensagem para dizer, quando você enxergar alguém do CREA, é alguém que está aí para cuidar da sua vida e da sua família. Esse é o ponto nosso que nós estamos aqui, tá? Perfeito. Grande abraço a todos e contem sempre com o nosso CREA Paraná. Maravilhoso. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Te agradeço, Felipe. Por essa parceria, por dividir a bancada com a gente aqui e viabilizar todo esse tratamento aí na pessoa do presidente. Sensacional, viu, Felipe? Só gratidão, né? Agradecer você aí, agradecer o Jairo, né, o Brunão, né, o André, né, que está aí atrás das câmeras aí. Porque sem vocês nada disso também seria possível. É uma equipe, né? A equipe está aí. Né? E o ano que vem... Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos trazer o presidente de novo. Opa! Venho. Pessoal, esse foi o 16º episódio aqui do EFAPcast. Muito obrigado. Boa tarde, tamo junto.